Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Sociologia e Antropologia. Nesta aula de hoje, que é a aula que denominamos cronologicamente de aula número 8, nós vamos discutir um tema que só o tema já é o suficiente para discutirmos e tomarmos o tempo de uma aula. Veja o tema que temos para a nossa aula de hoje. Práticas, ou seja, políticas e práticas afirmativas, etnia, identidade, diversidade e grupos minoritários, quilombolas e movimentos indígenas. É sobre essas questões que vamos discutir nessa nossa aula de hoje. Portanto, vamos lá. Políticas e movimentos negros no Brasil. Aí o que temos? Que os movimentos negros têm um papel importante na criação e no fomento ou fornecimento do fortalecimento do ser negro, né? Numa sociedade determinada a valorizar e ressaltar a imagem da elite erudita e branca. Então, vamos pegar aqui que quando começam a surgir aí esses movimentos negros, desde as resistências que foram ocorrendo ainda na época de um Brasil colônia e perpassando aí pelo Brasil imperial, esses movimentos já são importantes para ir formando essa concepção desse ser negro consciente de que ser negro não é ser inferior, do que o ser negro é simplesmente uma condição não só anatômica, mas uma condição de cor de pele, que não significa dizer que uma cor é inferior à outra. Pelo contrário, isso produz uma beleza, inclusive no campo das opções, né? E aí, quando se trabalha em relação a essas produções de imaginários para compreender esses movimentos, aí o que vemos é que pela própria visão europeia, que nós vimos o eurocentrismo e etnocentrismo, falamos um pouco na aula anterior. Esta própria visão europeia considera o ser negro como um ser inferior. Dentro desse contexto, nós temos uma visão etnocêntrica. E daí a maioria da população, veja que as coisas vão mudando e até a visão de mundo vai mudando, e isso faz parte também dos aspectos culturais que discutimos na aula anterior, também vão se alterando, que até a primeira metade dos anos do século passado, do século XX, na primeira metade, as pessoas elas não queriam se denominar como negras, não. E aí nós tínhamos, as pessoas se colocavam como branco. Eu, por exemplo, que já estou bem da segunda metade do século XX, já bem quase no último quarto do século XX, na certidão de nascimento das pessoas vinha lá constando que a pessoa era branca ou que a pessoa era negra. Na minha certidão de nascimento vinha constando que eu era branco. Aí imagine. Depois eu fui me percebendo, mas não é essa coisa que está na certidão de nascimento, mas é como as pessoas viam o estereótipo de compreensão do que era ser negro, do que era ser branco, que ser branco se pertencia a uma elite racial, estava bem presente a questão da pureza da raça, né? Veja que os movimentos negros já surgiram elegendo a educação como espaço de luta e resistência para a transformação da realidade de exclusão dos homens e mulheres afrodescendentes. Então, o negro já vem nessa luta, buscando a educação, até porque no Brasil colônia o negro não tinha acesso à educação. Agora, como é que vamos fazer? Dentro dessa nossa luta, precisamos estudar, porque é na educação que temos esse elemento de luta e de resistência às injustiças. Veja que a Frente Negra Brasil e o Teatro Experimental Negro são movimentos, isso aqui foram movimentos
criados esses movimentos que merecem um destaque especial nas décadas de 50 e de 60. Todavia, faltava um direcionamento reivindicativo de inclusão do povo negro, ou seja, eram os movimentos para a luta, para a resistência, mas faltavam políticas e formas como se fazer a inclusão desse negro dentro das questões políticas e da participação de políticas que eram praticamente alcançadas pelo homem branco, né? Observe que entre os anos 60 e 70, o movimento negro será alvo de uma violenta perseguição pelas suas críticas ao modelo da sociedade capitalista e ao racismo do regime e pelas reivindicações de base marxista. Quando surgem esses movimentos, eles procuram ter bases teóricas, né? Então vão para a base teórica marxista, que o valor tem que ser concedido pela a condição econômica, portanto, o negro tem que ter essa ascensão econômica também, mas, para além disso, Marx, quando direciona a sua ideologia defendendo a classe operária, o trabalhador, diz que, para que as coisas funcionem bem, o modelo capitalista precisa ser banido e tem que se instaurar um modelo socialista, onde o trabalhador seja o detentor dos meios de produção. E aí começa essa luta e começa, a partir daí, essa concepção e criação de algumas organizações, de sindicatos, que vêm com base nessa teoria e ideologia marxista, né? Observando que, na metade dos anos 70, com o processo de abertura política, começam as articulações para a construção, a construção nacional de um movimento negro representativo. Veja que, inicialmente, é denominado Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Isso aí vai acontecendo já dentro de um processo de abertura política, ali no final do governo do regime militar, que isso ocorre principalmente com a chegada de João Batista Figueiredo no governo, que foi o último presidente general militar, e aí o seu governo ele já começa a ter essas aberturas, e aí já se cria esse movimento para a unificação contra a discriminação racial. Aqui a noção de raça estava bem presente. Nos anos 80, denominado Movimento Negro Unificado. Já sai aquela da discriminação. É um movimento negro unificado como uma organização entre as manifestações, iniciativas e atuações organizacionais que aparecem neste período de abertura política brasileira. Aqui nos anos 80, porque a abertura política ela vai se dando ali e se consolida nos anos 80, quando nós tivemos o último presidente que ainda foi eleito pelo Congresso, mas já era um civil, que foi quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso e o José Sarney eleito vice-presidente. Aí teve toda aquela questão que o Tancredo não assumiu, foi hospitalizado justamente no dia que tomaria posse, foi hospitalizado na madrugada e depois o Congresso se reúne para discutir se o vice poderia tomar posse no seu lugar, e isso aconteceu a posse de José Sarney. Isso aqui dentro desse processo de abertura política. Ainda na década de 70, o movimento negro sai das ruas sai às ruas para denunciar o desemprego e o subemprego do negro, o fato de serem vítimas do racismo, da discriminação racial e da violência policial e lutarem por melhores condições de vida para a população negra brasileira. Então era essa pauta reivindicatória, tá? Era lutar pela questão, denunciar a questão do desemprego, ou então os negros, às vezes com o mesmo grau de escolaridade, tinham um subemprego em detrimento do branco, sempre passava pela discriminação, eram vítimas do racismo, e aí isso tinha ainda a violência policial,
que a gente observa que é algo que ainda permanece na sociedade. Às vezes, eu paro diante de determinadas circunstâncias e você observa, se tiver, às vezes tem algumas ações que tem um negro e um branco em determinados locais, e quando vai ocorrer uma batida policial, primeiro se vai no negro para depois chegar ao branco, né? Até hoje ainda isso é muito presente, vai mudando de forma gradativa. Isso são as transformações culturais, né? Observe que na comemoração dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, em novembro de 1995, entidades ligadas ao movimento negro brasileiro realizaram a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela igualdade e pela vida. Esse foi um movimento que, a partir desse movimento, até tivemos aí algumas ações presidenciais que já assinam um documento dando, reconhecendo os direitos legítimos da luta e legitimado pela luta desses movimentos negros. Aqui vamos fazer uma pausazinha nessa nossa aula e voltamos a discutir esta questão do negro no nosso próximo vídeo. Até já!